Senhor, ó Pai, abençoada, Senhor. Fica conosco, Pai, fala aos nossos corações. Usa, Senhor, a tua amada, a tua serva, Senhor, para estar, Senhor, ministrando tudo aquilo que o Senhor ministrou no coração dela para nossas vidas, Senhor. Pai querido, nós somos gratos, Pai, gratos, Senhor, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nunca perde o controle, Senhor. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastora. E essa madrugada eu acordei às 3h30. Meu Deus. Primeiro, né, um beijo para todas vocês. Deus abençoe cada uma. Pastora, amo você. Obrigada pelo convite, pelo carinho, por nunca esquecer aí de mim, viu? Fico muito Amém. feliz. Sim, com certeza, nunca esqueço. E eu acordei, eram umas 3h20, 3h25. E aí, quando você falou coragem, né? Eu falei assim, me explica como que é. E aí eu falei assim, coragem, coragem. E Deus começou a falar comigo. Coragem para vocês enfrentarem os seus pecados. E eu falei, uau, ele falou assim, você não teve coragem para cometer? Então tem que ter coragem agora para enfrentar. Amém. E é interessante que eu estava orando. E se tem alguma coisa na nossa vida, eu falo que a nossa caminhada é tudo muito sutil, né? Porque nós temos conhecimento da palavra, nós temos intimidade com Deus, mas isso não nos imuniza de pecarmos, de termos falhas e tudo. E aí Deus falou assim comigo, tem pecados que eu não posso perdoar. Sim, mas só tem um que é imperdoável. Mas como é que é esse negócio, Senhor? E eu fui orando. E aí o Senhor começou a falar comigo. Que a gente aprende na nossa caminhada, isso aí no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, os hábitos familiares de cada um. E a gente aprende a arte das desculpas falsas. Como assim? A arte dos pedidos de desculpas falsos. Então, por exemplo, a gente fala uma palavra descuidada, uma palavra errada, uma palavra que ofende o outro, e aí, diante disso, a gente permite que o orgulho fale mais alto com justificativa. Como assim? Vamos para a prática. A gente fala assim, ô, pastora Lu, desculpa, eu sinto muito aí se eu te machuquei. Quando eu falo assim, sinto muito se eu te machuquei, na verdade, de uma forma sutil, eu estou tentando transferir, tipo, eu sinto muito se eu te machuquei. Eu sinto, ou seja, às vezes você está sensível demais, por isso que você foi machucado. Então, de uma maneira sutil, tem coisas que a gente vai o quê? Vai o quê? Maquiando. Ou então eu falo assim, ai, desculpa, eu agi dessa maneira, porque foi uma semana tão longa de trabalho, foi tão desgastante. E aí, nessa hora da noite, eu estava cansada, eu estava irritada. Às vezes, são umas declarações que pegam a culpa e tiram ela de dentro de nós. Então, a gente começa a, de maneira sutil, tirar as nossas responsabilidades. Não enfrentar os nossos pecados. E a gente, quando termina, a gente decora a palavra me desculpe, me perdoa. Então, eu fui grossa, eu fui mal educada, aí eu arrumo uma justificativa com qualificação suficiente que merece que eu seja desculpada. E no final eu falo, me desculpa ou me perdoa. E se você não faz isso, acaba que você perdoa. E eu ainda saio a boa. Fui até humilde, né? Cheguei lá e abri meu coração e pedi perdão. E aí, Deus começou a falar assim, que nós cristãos, né, a gente não está imune desse fascínio da gente adornar as nossas desculpas. E o que a gente chama aí de pedir perdão a Deus, muitas vezes está consistindo em pedir a Deus que Ele aceite as nossas desculpas. Gente, o problema é que Deus, Ele não perdoa desculpa.
Deus, ele não perdoa qualificações. Deus não perdoa racionalizações. Ah, você vai dar todos os seus motivos. Deus não trabalha com isso. Deus não perdoa equívoco. Tanto que Moisés teve um equívoco e ele não entrou na Terra Prometida. Ponto. Teve a consequência. Deus não perdoa descuido, ele perdoa pecado. Então, registra no seu coração, Deus não perdoa descuido, Deus não perdoa equívoco, qualificação, desculpa, racional. Não, ele perdoa pecado. Né? E a gente consegue colocar os nossos pecados diante de Deus sem desculpa? Será que a gente tem conseguido? Será que a gente é transparente? Porque a gente fala em ser transparente, mas nós somos transparentes? Será que a gente se coloca na condição de vulnerável? Isso é real? Ou quando, às vezes, alguém chega perto de nós, aquilo que poderia ser um pecado deixa de ser. Gente, uma coisa é a minha oração fora da presença dos outros. Outra coisa é a minha oração na presença dos outros. Porque a gente vai observando, e é interessante porque o Senhor, ele vai nos ensinando como que nós devemos agir. E é interessante que eu estava com a minha agenda, e aí ela tem uns versículos, esses planos, e aí ele fala o seguinte: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Em Salmo 32, 8. O Senhor que vai instruir. O Senhor, ele nos mostra o caminho que a gente deve seguir. O Senhor, ele explica a maneira que a gente deve agir. Então, a gente também tem que ter coragem para enfrentar o quê? Os nossos pecados. É interessante que parece que, às vezes, a presença do outro, né, ela inibe o verdadeiro significado, às vezes, até do meu próprio pecado. E eu estou pecando, às vezes, até menos, passa a ser até menos do que era. Parece que eu sou menos até deficiente. O que, na verdade, não é real. Porque o detalhe, o meu cérebro, ele vai registrar aquilo que eu estou falando. Então, eu vou continuar nesse engano até quando? O cérebro, ele não sabe a diferença do que é real e o que é imaginário. Então, se eu assisto na televisão, ou se eu vivo aquela situação, o meu cérebro registra como um acontecimento. Então, até quando eu vou maquiar o meu pecado? Ao invés, inventando desculpas, dando outros nomes, ao invés de reconhecer que eu falhei, que eu sou humana e que eu preciso realmente reconhecer que eu estou em obras. E aí a gente às vezes explica, né? Eu falo que eu formei em direito, aí a gente coloca lá uma circunstância atenuante, uma coisa para minimizar, ou a gente muda o centro da culpa daqui para lá, ou às vezes a gente pode se colocar um pouco como vítima. Vamos dar uns exemplos? Então vamos colocar uma circunstância para atenuar uma falha minha. Eu não devia ter falado com você assim. Mas as crianças estão me deixando louca ultimamente. Ficar nessa pandemia, com esses meninos em casa, aula, eu não estou dando conta. O que é confissão? O que é eu chegar e falar? É falar aqui, ó, eu briguei com você porque eu me senti impaciente com raiva. Eu não tenho desculpa, não. Você pode me perdoar? Porque aqui eu não estou lidando com quem não tem vida com Deus. Estou falando da gente que tem. Mas o que é que pode nos distanciar do Senhor? Quantas desculpinhas a gente vai ficar dando? Às vezes eu falo assim, não, eu gostaria até de não ter passado o dia inteiro assistindo, gente, aquele seriado, Netflix, eu até gostaria, mas tem sido uma semana tão longa assim no trabalho, tá tão desgastante, né, que eu preciso descansar de alguma forma. Aqui, seja sincero com você, confesse, fala, eu usei o entretenimento como uma fuga do estresse. Confissão, em vez de confiar em Deus com os encargos que tenham sentido. Eu fui lá, não que é um erro eu poder estar numa TV, mas eu fui ali como uma fuga. Ao invés de eu ter sentado, ajoelhado e orado, falar, Deus, tira essa pressão do meu coração. Eu poderia ter ido assistir minha televisão. São coisas muito sutis.
Ah, eu não queria ser amarga, não. Mas simplesmente eu não consigo superar o que ele fez. Eu não queria ser. Mas eu não consigo superar. Gente, coragem para enfrentar os seus pecados. Fala, gente, eu tenho mantido a amargura ultimamente, porque no fundo, eu não acredito que Deus vai. É o meu bom refúgio. Eu não acredito que Deus vai resolver isso. São questões sutis que às vezes têm nos tirado e têm nos trazido um peso que não precisávamos estar. Por quê? Porque Deus, ele não trabalha com perfeições. Os grandes homens da Bíblia, todos erraram. Davi errou. Nós tivemos ali tantas falhas humanas, Moisés, Abraão, tantos erros. Mas os homens continuaram sendo chamados de homens segundo o coração de Deus, pai de multidões, homem de fé, pai da fé. Porque eles não erraram? Não, mas porque o detalhe não é a sua ação. A nossa ação é uma coisa, agora é a reação diante de Deus. Deus te mostrou como que você reage. Confessa. Para de mentir. A gente tira, às vezes, aquela borda pontiaguda da nossa confissão, né, com os famosos eufemismos, né, uma forma de suavizar o que a gente fez. O pecado fica mais leve. Né? Então, eu tropecei. Não, gente. Eu comecei ali com o meu coração e eu me afastei. Não, aí eu tento tirar. Não, eu tô tendo dificuldade em me contentar. Não, querida. Fala se eu invejei o relacionamento dessa pessoa e me ressenti por isso. Eu tô na igreja há muito tempo, ela furou a fila, eu tô lá querendo um marido e ela já chegou e já tem um. Eu fiquei com inveja mesmo. Verdade. Aí, nós estamos aqui confessando pecados, lutas internas. Nós não estamos aqui com um problema com a outra pessoa. Mas a partir do momento que eu começo a mascarar, aí vira uma mentira. Vira uma mentira. Porque como é que eu vou vencer aquilo? É só com a verdade. Eu poderia ter sido mais gentil. Mas, gente, fala que eu pedi o controle, eu briguei por orgulho. E eu sou egocêntrica. É melhor porque, às vezes, a confissão de pecado, ela exige o quê? Umas informações adicionais. É interessante que as pessoas gostam de falar muito, mas na hora de confessar o pecado, você acha que para quem você está confessando, ele é, assim, onisciente, né? Porque ele sabe tudo que você fez. Não, você vai ter que dar nome aos bois. Você vai ter que falar. É interessante que a gente se envergonha de falar com o outro, mas a gente não envergonha de fazer diante de Deus. Verdade. Tá errado, não é por aí. A gente tem que ter coragem para enfrentar os pecados. Gente, e é tão interessante que, como eu disse, né, o Senhor falou assim, eu vou ensinar como é que vocês têm que fazer. Eu vou ensinar, né? Eu falo assim que muitos de nós, no nosso desejo de esclarecer, né, a gente transforma o pecado em desculpável. Gente, pecado não é desculpável. Pecado precisa de arrependimento e aí o Senhor nos perdoa. O pecado, ele precisa de ser confessado, ele precisa de ser reconhecido para que haja uma mudança também. Então, aqui a gente está falando de coragem para você enfrentar os seus, de uma maneira só para chocar, os demônios, os seus eus, os Adões e as Evas que vivem dentro de você. Coragem para enfrentar e dizer, eu sou orgulhosa. Coragem para dizer, eu sou arrogante, infelizmente, eu me acho. Eu acho que eu não preciso de ninguém, eu me basto. Coragem para a gente falar a respeito disso, sabe, pastora? Porque mesmo nós que temos o Senhor, nós temos as nossas lutas, as nossas guerras. Coragem para dizer, gente, eu adoeci, eu estressei. Coragem para a gente pegar, olha, eu pequei porque eu não cuidei de mim, eu preocupei com o que não deveria, eu fui desequilibrada em organizar os meus horários, eu não alimentei direito,
eu pequei contra o meu corpo, eu pequei contra o meu emocional, eu estou do jeito que eu estou, não é à toa, eu não sou uma vítima. Eu cavei essa cova aí. É interessante que não era a prática dos salmistas, né? Vamos pegar os salmos. Os salmistas, eles rasgavam o verbo. Deixa aberto aí, abre pra você ver o Salmo 73, olha o que diz o verso 22. Eu fiquei lá olhando. Imagina, pastor. Eu falei assim que eu queria voltar depois da pandemia e pegar o microfone e orar. Deus, Senhor, teve um dia pro Léo, vai no culto. Eu falei, não é melhor eu não ir não, porque se eu for, eu vou orar assim. Eu não suporto mais esse povo interesseiro, Senhor. Eu não tô aguentando mais essas pessoas que só olham pra gente para querer as coisas. Ai, Jesus. Imagina se a gente sobe e faz oração. Senhor, eu tô chateada com a ingratidão das pessoas. Mas é interessante que eu tô falando, Senhor, eu errei porque eu acreditei nele. Olha o que o Salmo 73, o verso 22, ele fala. Lê pra gente aí, pastora, fazendo favor. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. É isso? Olha aqui. Tem outras que falam, eu fui bruto e ignorante, eu agi como um animal diante de Deus. Eu estava, na verdade, imagina, olha aqui, gente, a gente pega o Salmo. O Senhor, eu comecei lendo, falando que, olha lá, o Salmo 32, 8, eu instruirei e eu vou te ensinar como que é. E sabe como que é? Com transparência mesmo. É com transparência, falar, ó, Senhor, eu não podia compreender, ó Deus. Olha o verso 21, fala, meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Verso 22, eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. A gente fala assim, não, a gente desculpa, arruma uma justificativa, né? A gente dá as nossas desculpas. Não, o que é isso? Não, que isso? Sou crente, misericórdia. Né? Eu quero perguntar, qual foi a última vez que você que está assistindo aí, ou vai assistir, que você confessou seu pecado para um amigo, para uma amiga, para um colega, um pecado humano, humanizar. Qual que foi a última vez que a gente parou? Porque nós sabemos que quando nós confessamos, nós somos curados quando a gente fala. E isso é importante. É interessante que se a gente for pegar exemplos, né? Coragem para enfrentar os pecados. Quando foi que você olhou para os seus irmãos, os parceiros ali das prestações de conta, né? E como Davi ali lamentou. Salmo 40, verso 12. Quando é que a gente fez isso ali na frente? Todo mundo. Pessoal que a gente presta conta, pessoal que trabalha com a gente, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sua equipe, seja dentro da sua casa. Olha o que diz aqui, Salmo 40. Gente, se a gente começar a viver assim, vai ficar mais leve. Verdade. Vai ficar mais leve. Olha o que diz, como que fala o seu, pastor? 40, verso 12. 12. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. Cadê? São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Gente, a minha interpretava assim, estou rodeada por muitas dificuldades, tantas, que eu nem posso dizer quais são. Eu fui apanhada pelos meus próprios pecados, imagina, eu fui apanhada pelos meus próprios pecados. E quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecado que cabelo na cabeça. E por isso, eu estou muito desanimado. Qual foi a última vez que você orou e você falou? Olha, mais do que os meus cabelos da cabeça. Quando é que a gente não deu desculpa e a gente realmente enfrentou os nossos pecados? Porque pecar erra o alvo. Pecar erra o alvo.
Pecar é você estar numa direção e na caminhada errou. Quando eu faço isso, o que eu faço? Pede perdão, volta para lá. Quando você orar em voz alta com seu cônjuge, qual foi a última vez que você orou em voz alta com seu cônjuge e orou que nem o Salmo 25, verso 11? Vamos lá. Salmo 25, verso 11. O que diz? A gente está pegando aqui todas as áreas, gente. Verso 11, posso ler? Pode. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. A minha fala, ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa. Perdoa os meus pecados, porque são muitos. Imagina a gente lá com o marido. Vamos orar, ó Deus. Só tem promessa para a nossa vida, mas só me perdoa, porque eu gastei mais do que devia, eu só tinha falado. Você começar a confessar seus pecados. Eu gastei mais do que devia. Eu não fui sábio na hora de executar alguma situação. Perdoa a minha culpa porque ela é grande. Qual que é o problema? Vamos enfrentar os pecados, porque quando a gente enfrenta, ninguém pode acusar a gente. Eu falo que quando você revela quem realmente você é, ninguém tem nada para revelar de você. As pessoas, elas só vão se humanizar com você. Elas só vão entender que você é gente como ela. E é assim. Então, quando a gente pega o Salmo 73, qual foi a última vez? Tinha desculpa pronta. Aqui tem Salmo, tem Salmo de Davi, tem Salmo de Asaf. O Senhor fala aqui, ó. Vamos lá, vamos. É na hora de confessar pecado, porque na hora de pedir a gente pede. Na hora de confessar, como é que faz? Olha a partir do verso 3. O Salmo 73, a partir do verso 3 ao 17. Como que diz o seu, pastor? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge com um colar, e a violência o envolve como um manto. Os olhos soltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com a avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Até que entrei. Ou seja, quantas vezes a gente não foi que nem as aves, gente? Mas a gente não deu as desculpas. Não, né? Não. Eu não fiquei com inveja deles, não. Quantas vezes Deus olhou para você e falou assim, por que eu me santifiquei? Por que eu fui fazer tudo certinho? Agora eu estou pegando a pior parte. Eu fico olhando lá e o povo que não tem Jesus, ele não tem problema com essa parte financeira. Ele não tem dificuldade com outras coisas. Olha na minha Bíblia. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus. Porque eu fiquei com inveja deles.
Gente, coragem para enfrentar os seus pecados, para confrontar você, para mudar você, coragem para você falar, olha aqui, ela fala que se eu tivesse falado com o Walter, então eu me esforcei para entender essas coisas. Foi aqui. Verso 16, 15. Era uma parte que ele fala a respeito de que a gente, Deus, verso 12, os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Fazem que não adiantou nada e eu me conservo puro e ter mãos limpas de pecado. E eles estão lá prosperando. Gente, seja sincero, porque Deus sabe. Deus conhece esse coração. Antes da palavra vir à boca, ele já sabe. Deus só está falando aqui, ó, deixa eu te dizer. Salmo 32, verso 8. Eu vou instruir, vou ensinar no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei, cuidarei de você. Mas é interessante, vamos pensar, né, gente? O que fazia com que os salmistas, né? Onde que eles encontravam força para confessar? Né? Como que eles poderiam dizer a Deus, né, na presença dos outros? Porque olha aqui, nós estamos lendo os pecados do salmista. Você está com vergonha de confessar seu pecado para alguém? A gente tem na Bíblia os pecados deles confessados. E Deus não nos permite nada à toa, pastora. Ele deixou aqui para mostrar que a gente tem que confessar mesmo. Para de passar maquiagem no pecado. Não dá mais não, confronta ele. Coragem, enfrenta. Gente, sabe por que os salmistas fizeram isso? Porque eles amavam a graça de Deus mais do que a reputação. Sabe, quando a gente vai entendendo que a gente foi muito amado, então a gente precisa amar. A gente foi muito perdoado, então a gente precisa perdoar. A gente entende que reconheço o meu pecado, a minha raiz, e só o Senhor para me limpar. Amém. Isso só confirma a minha humanidade e a minha dependência de Deus. Os salmistas, eles tinham coragem de fazer isso porque eles compreendiam muito bem isso. Mas a gente começa, às vezes, a achar... Aí a gente começa pecadinho, pecadão. Né? Os salmistas, eles descobriram que quando a gente lida seriamente com o pecado, Deus trata gentilmente conosco. Amém. Se você lida seriamente com o pecado, Deus trata o quê? Gentilmente. A gente precisa de algo atenuante quando a gente tem um juiz que não é justo. Na justiça, tem lá as atenuantes, as agravantes. Quando você tem um juiz, a gente tem um justo do juiz. A gente não precisa de bordar o pecado. Fala a verdade. Fala a verdade porque o nosso Deus é justo. Ele sabe o que você está sentindo. Ele só quer que você abra a sua boca. E seja sincera, confesse. Coragem para enfrentar seus medos. Coragem para enfrentar as suas meninices, suas infantilidades. Coragem para enfrentar seus mimimices. Coragem para enfrentar a sua alma ferida. E procurar ajuda. Gente, Salmo 32, que aí a gente fecha. Olha o que diz a partir do verso 1. Salmo 32, a partir do verso 1, diz o seguinte: feliz aquele que cuida, cujas maldades Deus perdoa. Feliz, e cujos pecados ele apaga. Feliz é você, aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade aqui. Deus não vai acusar se tiver tudo na transparência. Deus não quer expor, mas se for necessário, ele vai ter que expor. Então, é o quê? Quando não tem falsidade, quando tem transparência, não tem acusação. E aqui fala, verso 3, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, eu chorava o dia inteiro, os meus ossos secaram. O verso 5 fala, então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu me perdoaste. Todos os meus pecados. Gente, confessar é bom demais. Falar para Deus, ou seja,
por uma pessoa, Deus também coloca pessoas na vida da gente, para que a gente possa confessar, possa compartilhar, dá um alívio, tira um peso. Tira um peso, é como se você tivesse tirado o mundo ali que está nas suas costas. E é interessante que o mesmo Salmo, ele fala, quando eu faço isso, Deus, ele responde. Olha lá, verso 7, tu és o meu esconderijo. O que acontece? O Senhor nos rodeia por toda a eternidade com brados de libertação. O Senhor, ele faz o quê? Ele nos esconde atrás do escudo dele. Quando a gente confessa o pecado, Deus, ele age de uma maneira tão linda, surpreendente, que nos constrange. Quero dizer, coragem para você enfrentar o seu pecado, eu não sei qual é. Gente, é melhor ser um devedor pobre da graça e ainda pertencer a Cristo do que nos cobrir com um refinamento das desculpas. E ainda ser deixado aí por nossa própria conta no final, diante do juízo final. Gente, é importante a gente ter, né, esse confidente, esse nosso Deus, a gente desenvolver isso com Deus, né? Porque ele pega o seu pecado, enterra o seu pecado, lança nas profundezas do mar, ele apaga, ele perdoa você. É importante você ter pessoas para você confessar. Tem pessoas que, às vezes, você vai confessar que você está com ódio. Tem gente que o físico está adoecendo porque ele não conseguiu perdoar. Querida, você é humana. Para de querer ser uma supermulher, um super-homem. Seja gente. E aqui, o pecado é o tempo inteiro. Ele está ali o tempo todo. Para, isso é mentira. Você não é desqualificado por você errar, por você pecar. O problema de Adão e Eva, o que houve um desqualificar? Ele foi porque não confessou, ele errou. Precisou de vir Jesus para poder consertar. Então, Deus já nos ensinou, você errou, você escorregou, então pede perdão que você se requalifica. Você volta àquilo de antes. É assim que é caminhar com Deus. Então eu deixo essa palavra para o nosso coração, minha querida amiga, porque são coisas sutis. Sutis que têm nos enganado. Sutis que têm nos distanciado. Nessa coisa, eu adoro orar. Para de mentir. Eu não adoro, nem sinto sono quando eu oro. Eu adoro ficar lendo horas e horas de Bíblia. Não, gente, tem dia que eu gosto, mas tem dia que eu não tô afim de ler, não. Tem dia que eu não tô afim de orar, não. Tem dia que vai me dar sono. Se eu não orar andando, eu vou dormir. Tem dia que eu não vou estar afim. Mas sou eu. Sou eu, gente. Vai ter dia que eu vou chorar. Vai ter dia que eu vou ficar irritada. Que eu vou estar chata. Gente. Então, coragem para enfrentar os seus pecados, né? Permita mesmo que o Senhor, ele venha, você se humanize. Porque as pessoas estão realmente como semideuses, sabe, pastor? E eu vejo que isso é um grande peso que a gente tem trazido para a gente. E principalmente nós, se você é líder, se você também tem algum cargo aqui, gente, abre mão dos títulos. Você pode ter título, mas o título, ele não te imuniza de nada também. Então, assim, o título, ele só nos faz ser mais dependentes do Senhor. Então, eu deixo essa palavra para nós. Muitas vezes, Deus, ele não perdoa desculpas. Ele perdoa pecados. Nós precisamos ser transparentes. Não dou conta, não consigo, me perdoa. Nossa, eu acho que, me desculpa, você queria me ajudar, eu não deixei, mas eu não dou conta de fazer sozinho. Então a gente precisa de ajuda. Às vezes você fala, não preciso da sua ajuda, ninguém me. Eu me basta. Chega, me perdoa, preciso de ajuda sim. Gente, ninguém é formado sozinho. Ninguém, nunca na vida. A vitória nunca é de uma pessoa só, são vários juntos.
É uma família junto. Então, coragem para enfrentar os seus pecados, né? Isso não te desqualifica. As nossas ações erradas não desqualificam diante do Senhor, mas as nossas reações diante dos nossos erros, aí pode nos desqualificar. Porque aí você vai se enganar, você vai dar desculpas, Deus não perdoa desculpas, os pecados continuam, e aquilo só vai nos sujando, né, pastora? Glória a Deus. Que palavra, Jesus. É sutil, né, pastora? Tudo muito sutil na nossa vida, né? E a gente, é isso, né? A gente coloca, às vezes, uma máscara, né, pastora? Sim. Né? E acha que, não, nós somos super, né? E não é assim, nós temos que enfrentar, assim, erramos, temos que pedir perdão, né? Nossa, é tão mansa, tá? Sou mansa, mas Moisés, ele era o cara mais manso, mas tem um momento que ele não foi, ele não entrou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, gente. E o cara adulterou, matou, fez um tanto de coisa errada. Verdade. E a gente começa a acreditar em tudo. Não que a gente não seja abençoado, não seja bênção, mas isso não nos imuniza de ser humanos, de errar, de pecar, de ter que pedir perdão, de ter que dar nome. Claro. É mais fácil eu lutar com quem eu vejo, pastora. Verdade. Se eu sei que há inveja, minha filha, eu tenho que falar o nome da bichinha. Porque a bichinha tá lá. E se eu não falo o nome dela, ela esconde. E aí eu tô lutando contra a preguiça, sendo que é inveja. É verdade. Aí eu tô fazendo coisas que não são. Por isso que o Senhor fala, eu vou te instruir. E ele nos instrui. O Salmo, gente, lê Salmos. Salmo é só confissão de pecado. E o povo é tudo gente igual a gente mesmo. Eu te ensinarei no caminho que você deve seguir, aconselharei e eu vou cuidar de você. Olha que lindo. Deus vai pegar esse pecado, vai tirar esse peso, vai tirar essa podridão de você e você vai ficar ali, vai ficar até mais magra. Mas você subir na balança, tá mais magra, porque pesa menos. Mas para isso acontecer, a gente tem que confessar, né? O pecado, né? Isso. Porque a partir do momento que eu confesso, sai. Pega, anota num papel. Eu lembro quando eu estudava para concurso, para juiz, e aí a gente senta para estudar, ou senta para fazer uma coisa. Você já viu que você lembra de um tanto de coisa que tem que fazer? Aí eu aprendi, né, em vários cursos que eu fiz, deixar sempre um bloquinho do lado. E aí, você lembrou de uma coisa? Tem que pagar uma conta de não sei o quê. Anota. Quando você anota, você tira da cabeça. Começa, que tal? Anotando os seus pecados, as suas dificuldades. Sem maquiar. Né? Porque aí você vai olhando e você vai lendo, e daqui a pouco você está o quê? Proclamando. Você está... Eu renuncio esse pecado. Eu renuncio essa inveja. Eu renuncio essa... Gente, a gente é cruel com a gente. A gente tem paciência com o outro, mas não tem com a gente. A gente aceita o outro adoecer, mas não aceita a gente. A gente entende a dor do outro, mas não entende a nossa. É verdade, pastora. É tem verdade. gente que adoece só nas férias. Porque ele não se dá o direito nem de adoecer num período normal. Olha como a gente se desumaniza. As férias, que é para você descansar, se renovar, não. Eu não posso faltar no trabalho. Não estou falando que você tem que faltar, estou falando de você ser gente. Aí você entra nas férias e você passa a férias inteira passando mal. Tem gente que acontece isso, porque ele não se dá o direito de poder faltar um dia. Transparência é uma coisa. E a sinceridade é terapêutica. Agora, falta de educação, não, viu, gente? Falta de educação diferente. Eu estou falando para você ser transparente e sincero com o seu pecado, não é com o outro. Aqui a gente está falando da gente. Então, seja sincero. Aqui, vira pra você aqui, deixa eu te falar, tive vontade de pular a janela mesmo. Não me deu vontade, não, mas eu fico com ódio do fulano.
Mas não, mas agora tá até melhor. Tadinho, né? Não tem culpa, não. É melhor. É gente. Uhum. É gente. É gente. E por isso que a gente precisa de se enganar menos. Porque aí fica mais fácil, fica mais leve, né? E a gente frustra Amém. menos, né, amiga? Verdade. Porque a gente vê Nós que não é temos todo jeito. 3 minutinhos. Amém. Não, 3 Fica à vontade. minutinhos. Você quer responder pergunta? Você quer orar? O que você quer fazer? O pessoal quer perguntar? 3 minutinhos, você quer orar? Ai, que vontade de ficar aqui horas, né? Que vontade. Aqui, ó, pode ver com a gente, anota os pecados aí, que a gente faz uma outra live para gente confessar os pecados. Isso, pronto. O que vocês acham? Não, vamos anotar essa semana. De uma semana, os pecados que você cometeu. Eu pensei nisso. Nossa, Deus. Nossa. Acho que eu e você. Oi? Acho que na live dos pecados só vai estar eu e você. Porque ninguém... Nós vamos estar aqui igual Azaf, igual Davi, amigo. Pois é. Ai, pastora, que bênção, que palavra poderosa, que mexe com a gente, nos confronta mesmo, para que a gente realmente saiba que nós temos um Deus que perdoa pecado, não perdoa desculpas, né? Glória a Deus, que palavra forte mesmo. E eu quero agradecer. É mais difícil arrumar desculpa do que confessar o pecado, né? É verdade, pior que é. Tem coisa que não dá para justificar, gente. Confessa, é melhor. A desculpa você está criando, não dorme. Confessa, é melhor. Amém. Ó, o pessoal falou assim, ó, confessionário, que bom. Ai, Jesus. A gente vai fazer a live do confessionário, amiga. Vamos fazer isso. Vamos embora. Para entrar no confessionário. Eita, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. É libertador. Obrigada, pastora. Obrigada por ter aceito o convite. Você é uma amada. Estamos aqui firme e forte para o nosso congresso ano que vem. Nós estamos mais de 1000 e poucas mulheres, homens. Nós agarramos muito uma outra. Vai ser bênção, pastora. Obrigada. Obrigada a todos que entraram aí. E não esqueça que toda terça-feira, às 15 horas, nós estamos aqui com a palavra de Deus, né? Na Corajosas. E quinta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Amém. Toda quinta-feira, toda terça-feira, às 15 horas, estamos aqui. Sempre fica salva, não fica, pastora? Oi? Essa aqui vai ficar salva? Vai ficar salvo. Quem quiser pode entrar lá, eu salvo, fica no Instagram e também no YouTube. Eu vou mandar para vocês. Você pode colocar no seu YouTube também. Vou colocar. Qual que é o YouTube, pastora? Carol Malta Oficial, o meu Instagram. Isso, pronto. Mas eu ainda sugiro, o que vocês acham? Já acho que a gente tem que fazer a live do confessionário. Vamos fazer uma para quebrar tudo, confessar o pecado. Terça-feira que vem, então, pronto. Ai, meu Deus. São tantos que os meus fios de cabelo são poucos. Ó, fica aí o desafio. Vou lançar um desafio. Se você aceitar, terça-feira que vem, eles podem fazer perguntas. A gente abre aí o canal de perguntas no Instagram. Sim. E vocês podem fazer perguntas. Aí a Carol vai responder. A pastora Carol vai responder. Sem desculpa. O objetivo é a gente ouvir, né, amiga? Né? Não é acusar, não é nada verdade. disso. Né? Ter a oportunidade de ser um instrumento de cura na vida do outro, né? As coisas ser mais leve, a família cristã tem que ser mais leve, mais suave, mais amável. A palavra do Senhor fala, né? Confessar os pecados uns com os outros, mas é para que haja cura, que haja restauração, né? É importante isso, né, pastora? Não é acusação. É libertação. É verdade.
né? Ou, às vezes o pecado da outra hoje foi o meu de ontem. Verdade. Foi o meu há um tempo atrás, né? Às vezes a minha dificuldade hoje já foi a sua hoje. E aí é assim. A gente vai se ajudando, né? Mutuamente. E a mutualidade é que faz parte, né? Da família cristã. Eu vou contar meu pecado, isso aí! Maria! 28 segundos e restante. Pastora, beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Amo você! Amo você. Também! Deus abençoe! Tchau, Deus abençoe. Tchau! Pessoal, Deus abençoe. Cadê aqui? Ah, não, tem que deixar acabar. Vai cair.